É, a gente sente saudades, né, de vir aqui e falar de política, que é onde a gente devia fazer, né? Discutir política, discutir ideias, temas. Mas nós sabemos do momento que nós viemos atravessando. Eu acho que fica um pouco até contraproducente a gente começar a falar de coisas onde as pessoas estão praticamente com o foco voltado para uma pandemia que tem, de fato, tirado o sono de muita gente. Acho que nós já atravessamos aí praticamente 2 meses, apesar, né, Márcia, do pouco que se sabe, do pouco que se evoluiu nessas questões, a gente não pode simplesmente ignorar que existe uma vida, e essa vida precisa ser olhada. Eu confesso que fiz vários elogios ao atual prefeito na condução, né, do controle, para a gente, de fato, não correr o risco de prejudicar a nossa população no que tange aí ao coronavírus. Agora, a gente diz o seguinte, né? Em tempos de paz, a gente tem que pensar em guerra, e o contrário também é verdadeiro. Eu reconheço que a cidade começou a mostrar algum resultado prático de obras, porém, não vamos nos iludir. Muitas vezes, né, a gente diz, tem um ditado na roça, eu não posso falar ele aqui, mas diz o seguinte, o Lucimar vai saber, diz que o burro carregado de açúcar, tudo nele é doce. Então eu digo o seguinte, se você me der dinheiro, eu consigo fazer gestão. Com dinheiro na mão, então o prefeito está aí, está tocando, pegou esse empréstimo, né? Ele está fazendo o que deveria ser feito, nós não temos dúvida disso. Mas nós não podemos esquecer do passado, Luiz Flávio. Muita coisa ficou para trás, né? Muita coisa ficou para trás. Eu, ontem, passei ali perto do Flórida e vi a Casa da Juventude abandonada. Se tem alguma coisa lá, não sei, mas tinha mato. E pelo que eu vi, não está sendo usado para nada aquela casa. Eu acho que é um patrimônio da prefeitura aquilo lá. E se for alugado, pior ainda, né? É da prefeitura. Um espaço daquele lá não pode. Tem que servir para alguma coisa, né? Pois não. Vereador, só para contribuir, a Casa da Juventude, o Seju, né? Provavelmente está fechado, como todos os serviços por conta da pandemia neste momento, mas o Seju estava em todo vapor, teve um recurso importante de um fundo do Itaú, um programa grande, foram atendidos mais de 800 adolescentes, estavam ali com várias oficinas, ainda no período que eu estava finalizando a gestão, já fizemos uma parceria Secretaria de Assistência Social, Esporte e Cultura, então lá dentro está tendo atividades do esporte e da cultura também, mais de 800 adolescentes estavam sendo atendidos lá, então provavelmente está fechado hoje por conta do processo da pandemia, como os equipamentos que não são prioridades estão. Obrigado, vereadora, sempre atenta aí às nossas colocações. No começo desse mandato, né, do atual governo, nós recebemos, através de uma emenda do deputado Paulo Teixeira, um valor de R$250 mil. Esse recurso, à época, eu havia direcionado, Abner, aí você tem parte nisso, né, para nós construirmos, onde é uma quadra de areia lá em São Silvestre, para a gente fazer uma quadra society, para poder desafogar um pouquinho o nosso campo de futebol. Porque o campo society, ele é bem mais fácil de fazer, apesar da complexidade você ter que fazer um preparo, mas enfim, já tem a estrutura, era só tirar a areia, fazer o contrapiso e colocar o gramado sintético. À época, o prefeito, inclusive, muito solícito, me ligou dizendo que tinha chegado a emenda, e eu mantive aquele pedido. Depois, a própria Secretaria de Esportes conversou comigo e sugeriu que a gente usasse aquele recurso para fazer uma reforma na quadra coberta lá da Vila Garcia. Bom, eu sempre digo o seguinte, não é porque o dinheiro veio condicionado para aquilo que o vereador indica que a gente tem que fazer, nem sempre é a vontade da população. E eu, na boa fé, aceitei. E infelizmente nós estamos chegando ao final do mandato, nem uma coisa e nem outra. Nem a quadra society. E para quem quiser, né, Valmir que gosta de andar pela cidade, dá um pulinho lá na quadra da Vila Garcia. Assim, é uma foto de cenário de final de guerra, sabe? Conseguiram deixar aquilo 10 vezes pior do que estava. Uma pena, porque é um bairro distante, um bairro que tem poucas opções. Aliás, falando nisso também, a nossa academia ao ar livre lá está toda detonada, praticamente
jogada lá, as traças, o pessoal estava reclamando para mim, eu falei, olha, acho pouco provável que o pessoal faça alguma coisa. Mas, enfim, fica aqui a minha fala, a líder de governo está aí, que eu acho que a população de São Silvestre não pode ficar esquecida nesse momento. Uma pena que a gente vai virar esses 4 anos, espero que a gente não perca esse recurso, o próximo prefeito, não sei se vai ser esse, se vai ser outro, que ele aplique esses R$250 mil nas áreas lá de São Silvestre, que afinal de contas foi para isso. Por que eu falei de você, vereador? Nós também apresentamos uma emenda em conjunto para poder fazer lá a reforma do campo de futebol. E nós estamos aí praticamente acabando o mandato e está do mesmo jeito lá, entregue aos cavalos e aos carrapatos, né? Mas, enfim, são alguns apontamentos que eu não posso deixar de fazer. Porque, como eu disse, não é porque a gente está vivendo agora num momento difícil, num momento complexo, que a gente não pode parar para deixar de falar de política. Aliás, eu até vi a fala do Rodrigo Salomão aqui, e até o parabenizo, porque é importante, independente de partidos diferentes, de ideias diferentes, muitas coisas elas atingem todo o corpo da Câmara, né? E essa questão, por exemplo, aí do pessoal das vans, eu também fui procurado e respondi com muita naturalidade para as pessoas que, olha, isso não é competência de nenhum vereador aqui, né? Nós não podemos ter essa iniciativa, né? Muito menos de um dia para o outro, né? Então, é importante a gente esclarecer, porque às vezes nós estamos aí chegando no período pré-eleitoral, e as pessoas às vezes querem tirar proveito disso, Abner, né? Então começam a vender algumas ideias e que o vereador não quer fazer porque não quer. Eu acho que o prefeito recebeu o nosso pedido, não é uma coisa simples, aqui eu quero fazer a defesa do governo, pode ser feita alguma coisa, eu acho que eles estão procurando algum tipo de saída, e naquilo que nos competir, né, nós estaremos juntos, porque nessa hora nós temos que unir forças. Por fim, eu acho que às vezes nós estamos um pouco distante do cenário nacional, mas essa distância ela é ilusória, porque, Abner, tudo que acontece em Brasília afeta quem mora na cidade. Jacareí, como eu disse, tenho que reconhecer que nós estamos conduzindo bem o processo, mas daqui para frente pode haver uma piora, por conta do quê? Da falta de direcionamento de uma política capaz de fazer com que os prefeitos, os municípios, consigam dar um atendimento para a população, principalmente a população mais carente. É muito difícil quando você percebe que as coisas estão muito soltas, uma briga ideológica que, na minha opinião, deveria nunca ter existido, mas existe, e nós somos culpados disso, ninguém aqui pode se isentar. Acho que essa situação foi criada por muitos que disputam a política, e eu percebo, Lucimar, que se a gente não começar de fato a olhar para aquilo que é importante e voltar os olhos somente para os nossos umbigos, essa situação não vai mudar, a tendência é piorar cada vez mais, e eu confesso para você que não foi para isso que eu vim trabalhar na política. Hoje é muito difícil você fazer um debate, você não consegue expor suas ideias, porque quem não reconhece você como sendo alguém do lado dele, ele não argumenta, ele não contra-argumenta, ele simplesmente te ofende, né? Ele te chama de comunista, ele te chama de qualquer coisa, basta você não concordar com as ideias dele. E aí, minha gente, essa pobreza é que vai destruindo, né, a política. E a política olhada, né, cientificamente falando, ela foi criada para de fato atender o bem comum, para fazer o bem às pessoas. Eu tenho comigo, né, e espero cumprir, tenho falado com os meus assessores que não permito que em nenhum momento eu entre nesse embate, né, de forma a ofender, de ser ofensivo, agressivo, no sentido de desqualificar o debate. O que nós precisamos é de pessoas que de fato apontem soluções, que discutam as soluções que não foram bem implementadas, enfim, e que a população analise e julgue isso, e não ofendendo, falando mal. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque hoje tenho um ótimo relacionamento, um respeito pelo atual prefeito, como tem pelos vereadores. É isso que faz a política ser boa. É isso que nos propicia, né? Pois não, Patrícia? Posso só contribuir um pouquinho com a sua fala anterior em relação à emenda? Eu me lembrei que a gente estava conversando e me lembrei do secretário de esporte,
que mencionou que neste momento em que a emenda foi feita, que eu acho que talvez o senhor tivesse conhecimento de que a empresa que ia fazer a participação isso. faliu, né? Sim, a empresa sim. faliu, e que está sendo aberta uma nova licitação, por isso que não deu continuidade. E em relação também à Academia ao Ar Livre, o secretário mencionou comigo que ele já arrumou 3 vezes, infelizmente, ele já arrumou 3 vezes e por conta de ações de vandalismo, enfim, da própria região, acabou estragando. Mas a Prefeitura já se dispôs a arrumar essas 3 vezes e a emenda está em andamento, tá bom? Obrigado, Patrícia, eu agradeço. É que assim, na primeira oportunidade que nós tivemos aqui de direcionar as nossas emendas impositivas, parte da minha emenda foi justamente para poder reformar ou substituir aquela academia, mas também ainda não aconteceu. Hoje, eu reconheço, passamos por um momento difícil, não dá para a gente ficar aqui querendo jogar gasolina no fogo, mas, como eu disse, podemos mostrar muitas coisas, avanços são importantes, mas nós precisamos olhar para aquilo que ficou para trás, tá? Porque também não dá para a gente, querer correr para frente. Temos uma eleição esse ano, é importante, independente do que esteja sendo feito, é importante para a cidade, e eu deixo muito claro isso, que sempre, inclusive votei à época aqui favorável a esse empréstimo, como votei em outros casos aqui, apesar de não achar coerente a questão dos 5 milhões lá para fazer aí o nosso COI, mas enfim, nós não estamos aqui para fazer uma disputa onde quem sai perdendo é a população. Portanto, eu acho que é dessa forma que nós vamos construir uma sociedade melhor. Por fim, meus contatos, por favor. Está aí o gabinete 3, junto com os nossos assessores. Murilo, infelizmente, não está podendo ficar com a gente, que ele, devido ao coronavírus, aí, ele tem que ficar em casa. Mas estamos aí, um trabalho um pouco prejudicado por conta da gente não poder estar fazendo visitas com muita frequência, mas estamos atendendo pelo nosso celular, pelo nosso telefone, e na medida do possível, aí, tentando propiciar aí uma melhor situação para a nossa população, tá certo? Muito obrigado, até a próxima quarta-feira.